João 7, de 1 a 13. Vamos ler todos a uma voz. Vamos lá? Está projetado aqui, ó. Passadas essas coisas. Vamos ler todos a uma voz? Vamos lá? Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus os procuraram na festa e perguntavam: onde está ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Nós estamos no mês da família e hoje nós vamos pregar brevemente sobre família. Eu escolhi uma família para pregar, a família de Jesus. A família de Jesus é maravilhosa de ser pregada, porque também é uma família com problemas, é uma família com complicações, como a família de todo mundo. Aliás, a vida não está fácil para as famílias. A vida em família é uma vida maravilhosa, mas a vida em família não é uma vida fácil, longe de ser uma vida fácil. Mas existem pessoas que se encarregam de fazer a vida em família ser mais difícil do que ela é. Às vezes a gente faz a vida em família ficar bem mais difícil. Então, eu tenho alguns recados aqui para a sua vida familiar, e como nós vamos falar brevemente, tente segurar cada um desses recados. A gente dificulta a vida com inconsequência, vaidade, desequilíbrio, pena de si mesmo, dificuldade de lidar com bagagens familiares e com falta de propósito. A gente faz a vida que já é complicada ficar mais complicada com esses tópicos, lembre aí: inconsequência, vaidade, desequilíbrio, pena de si mesmo, dificuldade de lidar com as bagagens familiares e falta de propósito. A festa dos tabernáculos, a Nazaré está aí? Não, está ali. A festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo, Nazaré, era tão famosa como o Ciro de Nazaré é famoso lá em Belém. Era uma festa, era a festa. Mais importante do que essa festa e mais badalada do que essa festa, só a mesma Páscoa. A festa dos tabernáculos era uma festa muito importante. Aí os irmãos de Jesus chamaram ele para a festa. Disseram assim: vamos para a festa. Aí Jesus, projeta para mim, por favor, o 7, do 1 até o 13, eu vou pedindo para mudar cada vez. Você pode deixar aí no 1. Aí
os irmãos de Jesus chamaram ele para a festa. Por que ele não foi? Ele não foi porque ele não era inconsequente. O texto diz assim: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia. Vai à frente. Porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então, primeira coisa que Jesus nos ensina é o seguinte: ele não era inconsequente. Às vezes as coisas acontecem, a vida já é difícil, as coisas são difíceis, mas a gente tem atitudes inconsequentes na família. O que era difícil, o que era complicado, a gente faz ficar mais difícil e mais complicado quando a gente é inconsequente. Jesus sabia, ele não podia ir para a festa dos tabernáculos, ele não podia chegar lá no meio do Ciro de Nazaré, lá no meio daquele fervo. Por quê? Porque ele seria visto e ele estava sendo perseguido. O povo da Judéia queria matá-lo. Então ele está dando um recado para mim e para você: não seja inconsequente. Muita coisa na família acontece, irmão, porque a gente é inconsequente, porque a inconsequência, ela esconde um pecado muito grande, a prepotência. Os adolescentes, eles são mais inconsequentes, porque no fundo eles têm aquela coisa de começar a achar que não são mais crianças, sabe? E cresce dentro deles uma prepotência, faz com que eles terminem sendo inconsequentes. Só que isso é interessante e a gente convive mal com isso, mas a gente convive com atenção quando isso aparece no adolescente. Chato quando isso aparece em velho, né? Velho inconsequente, adulto inconsequente. Muitas coisas dão errado na nossa família, porque a gente, muitas vezes, é simplesmente inconsequência. A gente chama de ousadia, mas não é não, é inconsequência. E a grande resposta para a imprudência é perder. Às vezes, um é mais imprudente do que o outro dentro de casa. Às vezes é o marido, às vezes é a mulher. Felizes aqueles que conseguiram entender que não devem fazer isso ou aquilo, porque isso é inconsequência. Então, felizes são aqueles que conseguiram recuar. Recuar é um dom, gente. Recuar é um talento. Tem gente que, não sabe recuar. Eu já contei uma vez que os adolescentes na porta da escola, na Avenida das Américas, eu já contei isso aqui. Eles seguravam a mão um do outro, eram mais ou menos uns 8, 9, 10. E eles atravessavam a Avenida das Américas de olho fechado. Eles esperavam o trânsito parar lá um pouco. E são 3 pistas. A gente nem sempre consegue passar a terceira pista. A gente tem passa a primeira, passa a segunda, abre o sinal, aí vem a terceira. Então, eles davam as mãos, fechavam os olhos e vamos atravessar a Avenida das Américas correndo de olhos fechados. Minha filha era uma delas que estava lá. Até o dia que um ônibus parou bem em frente a ela, com 2 palmos de distância dela. Inconsequentes. Tão inconsequentes quanto a dona Irene, que falou para a Alcina viajava, né? Trabalhava segunda, terça e quarta no Rio, quinta voltava para Resende, nós morávamos em Resende. Então, segunda, terça e quarta eu ficava com a dona Irene tomava conta da casa, arrumava tudo. Quando a Alcina chegou, um dos dias que a Alcina chegou do trabalho, ela falou para a dona Irene, a senhora muda de lugar toda a louça, toda a posição das coisas na cozinha, a senhora muda de lugar, tudo no armário, a senhora cria novos lugares, eu tenho que descobrir onde a senhora criou. Por favor, tente colocar no mesmo lugar que estava.
Dona Irene virou para o Alcine e falou assim: não está satisfeita, me manda embora. No mesmo dia ela foi mandada embora. Sabe por quê? Porque ela era uma senhora, precisava do emprego, mas era inconsequente. Inconsequente é aquele que fala o que quer para o cônjuge, fala o que quer para o outro, manda mesmo, manda na lata. Inconsequente. Inconsequente é o homem que se arrisca. São jovens que dizem assim: vou me separar. Eu não sei quantas vezes a Gisele falou para o Jaime: vou me separar. Mas uma coisa é certa: os filhos mais novos terminam dizendo com facilidade: vou me separar. Sabe por quê? Porque eles são inconsequentes. A geração que veio depois da nossa, em relação ao casamento, é inconsequente. Essa geração vai olhar para nós e vai dizer: vocês são medrosos, vocês ficam juntos e infelizes, mas vocês continuam juntos. A gente vai ter que engolir essa, porque muitas vezes é verdade. A gente é mais medroso, mas uma coisa é certa: a gente não é inconsequente. Sabe por que Jesus não foi para a festa? Porque Jesus não era inconsequente. Inconsequente é aquele que toma de si uma coragem e entra na zona de risco sem pensar o que está sendo colocado o que está sendo colocado em jogo. É aquele que bebe e faz o que quer, porque na verdade aquilo estava dentro dele antes. Bebe e fala o que quer, porque aquilo já estava dentro dele antes. Inconsequente. Jesus tem essa... Os irmãos falavam para ele assim: vamos embora, porque vai ter a festa, vamos subir agora, porque vai ter a festa. O texto diz no verso 6, ainda não é chegado, vai projetando, por favor, ainda não é chegado o meu tempo. É isso que diz o verso 6. A gente tem nosso tempo para fazer as coisas. A gente tem o nosso ritmo para fazer as coisas. A gente tem o nosso ritmo até de brigar. Mas o homem fala para a mulher assim: fala agora. Não vamos ter essa conversa depois não vamos ter conversa agora. A mulher fala: você começou, agora você vai até o final e vai falar agora. Não, eu não quero conversar com você agora, porque eu estou com a cabeça... Não, vai falar agora. Sabe o que é isso, gente? As pessoas querem impor o seu ritmo ao outro. Quer que o outro funcione no seu time, mas o outro não funciona. Os irmãos de Jesus disseram para ele: vamos subir agora. Vamos subir agora. É a grande festa, a grande chance que você tem de ser conhecido é agora. Jesus disse para eles: não é chegado? A minha hora, não é chegado o meu tempo. Presta atenção, coisas estão dando errado as coisas estão dando errado no seu casamento porque você não sabe esperar o tempo das coisas. Porque você quer que as coisas aconteçam do seu jeito. Você não está ligado no tempo do outro. Não está ligado que às vezes o outro não consegue fazer as coisas no seu tempo, nem brigar no seu tempo, nem brigar do seu jeito. Os adolescentes cedem à pressão. Vamos atravessar? Vamos atravessar. Todo mundo fecha os olhos, hein? Todo mundo fecha os olhos, hein? Só abre lá. Cada vez que a gente chegar no meio entre as pistas, a gente pode abrir, mas até lá não pode abrir. Vai, está com medo? Vai. Gente, adolescente fazer isso, a gente sabe que é uma imbecilidade, mas a gente fazer isso, a gente pressionar o outro, a gente ceder à pressão do outro, é um absurdo, minha irmã. Você ceder à pressão, você querer que o outro ceda à sua pressão, ceda a seu ritmo, ceda ao seu jeito de olhar para as coisas. Eu gosto muito, vocês lembram bem quando eu preguei sobre a mulher adúltera, que Jesus estava escrevendo na areia, lembram disso? Aí aparecem
os fariseus com a mulher adúltera sendo carregada. O que Jesus faz? Ele pergunta para ela: cadê o homem? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E o texto, de maneira tão linda, fala: e ele voltou a escrever na areia. Para ensinar para mim e para você que ninguém tira ele de fazer o que ele quer fazer na hora que impõe. Eles chegam com a mulher, arrastando uma mulher, dizendo assim: olha só, decide aí agora, hein? Ela foi pega, se ele dissesse se apedreja, eles matavam a mulher. Se ele dissesse não apedreja, ele descumpria a lei. Então, ele não sai daquilo que está fazendo, escrevendo na areia. Antes, ele diz assim: aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. O texto diz: ele voltou a escrever na areia. Sabe por quê? Porque ninguém pode arrancar ele da coisa que ele está fazendo, do tempo dele, na hora que quer. Ele tem o tempo dele. Eu quero dizer para você que às vezes você diz assim: eu fui pressionado, ela me tirou, ele fez isso, eu fui pressionado. Não foi, ninguém é pressionado. Você faz o que você quer fazer, às vezes para evitar problema, às vezes para evitar uma situação, mas você faz o que você quer fazer. Você não foi pressionado por nada, você sempre quis foi fazer aquilo. Então não aceite pressão. Mulheres, não façam pressão na relação, não pressione a relação, as coisas não são do seu jeito. Homens, não pressionem a relação. O texto diz, no verso 3, uma coisa interessante. Olha para o 3, por favor. Disseram, pois, seus irmãos: saí daqui, vamos para a Judéia. Disseram: deixar esse lugar e vai para a Judéia, dirigindo-se, pois, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pode continuar. Porque ninguém há de que procure ser conhecido em público, e contudo realize seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo. Uma das coisas que a gente faz com que esse bolo desande é a nossa vaidade. Os irmãos dele disseram assim: olha só, você está muito oculto, você está muito apagado, rapaz. Você está muito apagado, vamos lá, para o meio da festa. Lá você faz as suas... Gente, a fala dos irmãos de Jesus parece muito mais com a fala de Satanás. Quando ele diz para ele: se és o Filho de Deus, lança-te daqui. Por trás da fala dos irmãos há talvez uma dúvida. Vamos lá, vai lá e se mostra. Você vai se mostrar. Aí, um profeta não pode viver em oculto, e sem que ele se mostre para o mundo. Só que Jesus não flerta com esse tipo de elogio. Jesus não flerta com esse tipo de proposição, porque ele não precisa de ser, ele lida diferente com a vaidade. Uma das coisas que acaba as relações familiares, especialmente na grande família, aquela que está no Zap. A grande família é aquela que está no Zap. Está todo mundo. Que vai desde a tia que bota bom dia com passarinho, até o outro que fala de política, até... aquilo ali, é o buraco negro, é o grupo da família, o grande buraco negro. Entendeu? Onde um manda um recado para o outro, porque tem gente que falou de mim, entendeu? E, gente, Jesus não tem esse problema com a vaidade. Ele não se deixa levar, porque ele não tem esse problema com a vaidade. Sabe frase de família? Quem ela pensa que é? Quem ele pensa que é? Quem ele acha quem ele quis alcançar com aquele comentário? São comentários que fazem com que o ódio se tipifique, o ódio se coloque, o ódio seja trazido para fora, porque na verdade são frases de vaidade. Agora então, nesse momento que a gente está vivendo, sempre há uma frase no grupo da família,
como se o outro fosse um verdadeiro idiota, porque não pensa como ele. Isso está no grupo da família. É como se o outro que pensasse diferente fosse absolutamente imbecil. Essas coisas dividem as famílias, meus irmãos. Isso tudo é vaidade. Tudo isso é vaidade. Seja sábia na grande família. Eu não estou falando só aquela coisa de pai, mãe e filho dentro de casa, não. Mas seja sábio na grande família, seja manso na grande família. Os irmãos de Jesus falam para ele uma frase assim, ó. Porque ninguém é conhecido, bota aí, eu acho que é a 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa em oculto. Aí ele está falando sobre a relação do público. Os irmãos estão dizendo assim para Jesus, olha só, se você quer ser bem-sucedido, se você quer ser essa pessoa bem-sucedida, você tem que fazer isso. Aliás, as pessoas têm receita para a gente ser bem-sucedido, não é? A gente tem receita para o outro ser bem-sucedido. A gente não é bem-sucedido, né? Mas tem sempre receita para o outro, como o outro vai ser bem-sucedido. É impressionante. Sabe o que é uma pessoa bem-sucedida? Não tem a ver com dinheiro. Porque você encontra pessoas com dinheiro absolutamente infelizes e absolutamente desequilibradas. Absolutamente amarguradas e angustiadas. Também não tem a ver com a falta de dinheiro. Ah, pobre que é feliz. Não vem com essa não. Não vem com essa não. Entendeu? A questão de bem-sucedido está numa palavra. Projeta para mim, Clarissa, por favor. Equilíbrio. Bem-sucedido, se você conseguir, você usa equilibrado. Equilibrado. Pode projetar o primeiro slide. Equilibrado é o homem ou a mulher que sabe lidar tanto com reconhecimento quanto com ingratidão. Sabe quem é bem-sucedido? É o equilibrado. O desequilibrado, a desequilibrada, não sabe lidar com a falta de reconhecimento e com a ingratidão. O desequilibrado enlouquece com a falta de reconhecimento. A desequilibrada enlouquece com a falta de reconhecimento. Então, bem-sucedido é um cara equilibrado, o homem ou mulher que sabe lidar tanto com reconhecimento como ingratidão. O que os irmãos de Jesus achavam dele? Não acreditavam nele, gente. O texto diz que os irmãos de Jesus não acreditavam nele, eles estavam com Jesus. Eles estavam com Jesus na mesma família e eles não acreditavam nele. Mas ele lida com a falta de reconhecimento e com a ingratidão bem, porque ele era o quê? Ele era o quê? Equilibrado. Equilibrado é alguém, pode mudar, vai mudando ao passo que eu for falando. Equilibrado é alguém que sabe lidar com vitórias e com derrotas. Equilibrado é o cara que sabe lidar com vitórias e com derrotas. Equilibrado é alguém que tem a capacidade de valorizar relacionamentos, lidar com barulhos e com silêncio. Uma prova do nosso desequilíbrio é porque você está tão calado. Porque você está tão calado. Tem alguma coisa acontecendo, você está muito calado. É gente que não consegue lidar com silêncio. É gente que não consegue lidar com silêncio. E é gente que não consegue lidar com barulho. Gente desequilibrada. O equilibrado é alguém que lida bem com os espaços preenchidos na própria vida e com os seus vazios. O equilibrado é alguém que sabe lidar com a falta do magnífico na vida material. O equilibrado é alguém que sabe lidar com a falta do magnífico na vida material. É alguém que lida com o fracasso, que lida com as demissões, que lida quando a família desmorona financeiramente e se levanta de novo. Esse é o equilibrado. Porque o desequilibrado é alguém que não consegue lidar com o magnífico na vida material.
O equilibrado é alguém que tem a capacidade de lidar com imprevistos. Ser bem-sucedido, meus irmãos, é ser equilibrado. Pode fechar os slides que vão abrir de novo. Qual será o pecado oposto à arrogância? Você lembra que eu falei lá atrás que essa coisa inconsequente é prima irmã da arrogância? E qual será o contrário de arrogante? Qual é um pecado que é absolutamente o contrário da arrogância e é tão pecado quanto a arrogância? Está a serviço de Satanás. Existe um pecado que está a serviço de Satanás, a arrogância. E o contrário da arrogância, o que é o contrário da arrogância? É a pessoa que é a vítima. Essa é o contrário da arrogância. Essa pena de si. Jesus, verso 7, o mundo pode até vos odiar, o mundo pode até não vos odiar, mas eles odeiam a mim, porque eu testifico as suas obras. Ele lida com o ódio do povo, ele lida com o ódio do mundo, e ele não se faz de vítima. O que arrasa suas relações é que você se faz de vítima demais. Gente vítima é gente chata. Gente que é muito vítima é gente chata. Para de se fazer de vítima, porque gente vítima é gente chata. Qual é o contrário desse sentimento de vítima? É arrogância. Gente arrogante é insuportável. Gente vítima, que é o contrário da arrogância, é gente chata. Daqui a pouco o Beroaldo vai casar. Ele não fala para ninguém não, mas eu conto. Entendeu? Luizinho vai casar, Beroaldo vai casar. Esses meninos estavam correndo outro dia de fralda aqui, estão casando. Preste atenção no sermão, meu irmão. Nós temos uma coisa que aparece nos animais muito bem. A minha cachorra, eu acho que todo mundo conhece a Lila, a da Lila. É a cachorra da gente, lá de casa. O Sino não deixava nem ela entrar na porta, agora ela dorme entre mim e a Sino. Eu falei, já contei isso aqui. Nós três assistimos filme. Ela só falta chorar nos filmes, como a gente. Nós deitado na cama, eu da Lila e a Alcina, os três olhando para a televisão, vendo Pantanal. Então, irmãos, você sabe que a Dalila tem um defeito? Quando ela se machuca, ela lambe a ferida, ela lambe o machucado. Aí a gente comprou aquele colar elisabetano, sabe qual é? Aquele negócio, ele é por causa da rainha Elizabeth, por isso que eles chamaram aquele colar elisabetano, para ela não lamber. Porque toda vez que ela lambe a ferida, o que acontece? A ferida abre de novo. Mas tem gente que se parece com a Dalila, que vive lambendo as feridas, que vive lambendo seus próprios machucados o tempo todo lambendo seus próprios machucados. Nós somos craques em lamber ferimentos. Jesus lidava com a desaprovação. Verso 5, porque nem seus irmãos criam nele. A gente que achava que a família de Jesus era perfeita, hein? A gente se decepcionou. Aliás, a gente acha tantas famílias perfeitas, né? Porque o que faz a gente descobrir que as famílias não são perfeitas é a proximidade. Quando a gente chega perto de uma família, a gente vê que ela não tem nada de perfeita. A proximidade faz com que a gente descubra quão imperfeitas são as famílias. É só olhar mais de perto. As pessoas deveriam saber lidar com algumas coisas. E
Caim talvez não tenha sabido lidar, além de lidar com a desaprovação, ele não consegue lidar com a performance de Abel. Os irmãos de José, além de lidar com a própria arrogância que havia dentro de José, não consegue lidar com o amor que o pai tem por ele. É difícil lidar com a perfeição, às vezes, dentro de casa. Aquela frase que eu ouço sempre, aí pastor, ela fala para mim, procura lá a tua filha perfeita, fala com a tua filha perfeita. Mas a família de Jesus não era perfeita. Vou falar uma coisa, depois você apaga para ninguém ouvir, mas eu vou falar assim mesmo. Eu não sei qual era o papel de Maria nesse negócio. Olha isso que eu estou falando, Júlia. Maria, a gente tem uma visão de Maria tão perfeita, tão maravilhosa. A gente tem a visão de José, um cara absolutamente maravilhoso, que assume o filho que não é dele, né? Mas como é que Maria lidou com essa imperfeição entre os filhos? A falta de reconhecimento que ninguém ali sabia que ele era Deus de verdade. Ninguém. Só ela. Ela sabia. Porque ela tinha vivido uma fecundação que não aconteceu. Então José podia botar dúvida, os irmãos podiam botar dúvida, Jesus podia botar dúvida, claro que eu não botava, gente, estou falando em tese. Mas ela não. Como é que Maria lidou com esses meninos, hein? Às vezes a mãe lida e ela faz com seus olhares que tudo dê errado. São os olhos da mãe, os olhos do pai, o brilho nos olhos do pai, para uma atitude, para uma vitória, que faz com que o outro sinta uma fome enorme. Pastor, qual é o botão que eu aperto para isso não deixar que isso aconteça? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia qual é o botão que você vai apertar. Mas eu não sei como é que Maria lidou. A Bíblia não fala, tá? Eu estou só pensando alto aqui. Eu não sei como é que Maria lidou com isso. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Os que deveriam ser os primeiros a acreditar, eram os que não acreditavam. Aliás, olha para mim uma coisa, olha aqui. Às vezes dentro da família, os primeiros que deviam acreditar na gente, os primeiros que deveriam torcer pela gente, às vezes são os primeiros a botar a gente em dúvida e empurrar a gente para o buraco. Estou mentindo? Às vezes está na família isso. Os primeiros que deviam torcer, os primeiros que deveriam acreditar, deveriam dizer assim, vai lá, você vai conseguir. São os primeiros que empurram para o buraco. Jura que tu vai com essa roupa? Jura? Mas está muito ruim essa roupa, tu está ridícula nessa roupa. Você entendeu? Jura? Jura mesmo que tu vai com essa roupa? Você entendeu? Eram os primeiros que deveriam nos empurrar e dizer, você vai conseguir. Você não, mas às vezes são os primeiros a dizer o contrário disso, a desacreditar. E o que é pior, gente, o que será pior do que desacreditar? Vocês acham que os irmãos de Jesus sabiam que ele estava correndo perigo de vida na Judéia? Ou eles nem imaginavam? Comigo, o que vocês acham? Sabiam. Família não tem que expor, não. Família não pode torcer contra. E família não pode expor o outro ao risco. Porque família é feita para defender. E não para atacar. Mas às vezes aqueles que deveriam nos defender são os primeiros que nos atacam. E pior quando é a gente o que ataca.
Porque a gente só conhece as unhas do outro. A gente pouco olha para nossas unhas. Irmãos, a gente tem que entender que família é para cuidar, é para proteger, é para incentivar. Vamos terminar o sermão. Vocês sabem que eu gosto de frases, né? Vou botar algumas frases aqui para você não esquecer. Pode projetar a primeira frase. Família, vai para frente. É isso aí, pode. Família é imperfeita, mas é sagrada. Lembra disso. Família é imperfeita, mas é sagrada. Não se orgulhe de não falar com seu irmão. Não falo com minha irmã há 8 anos. Tu acha isso bonito, jura? Tu acha isso lindo? Não falo com a minha irmã, não falo com a minha cunhada. Família é imperfeita, mas é sagrada. Jesus fala isso para Abraão. Ele diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pode mudar. Que a proximidade não nos distancie. Que a proximidade não nos distancie, porque a gente tende a ferir mais quem está mais perto. Que a proximidade não nos distancia. Sermos próximos tem que fazer a gente valorizar e não depreciar. Pode mudar. Sermos próximos tem que fazer, o fato de sermos próximos tem que fazer que a gente valorize e não deprecie. E a gente deprecia. Às vezes o pastor está pregando e o cunhado está sentado falando assim: quem não te conhece que te compra. Não é isso? Então está cantando. Está cantando assim, mas também a colher de pau canta nas costas do outro. Não sabote ninguém. Não sabote ninguém, especialmente da sua família. Não sabote ninguém, especialmente da sua família. Não seja inconsequente. A inconsequência presume prepotência, e a prepotência é o prenúncio da queda. Não seja prepotente. Não seja inconsequente, porque a inconsequência presume uma prepotência, e a prepotência é prenúncio da queda. Outro, a imprudência não tem a ver com arriscar, a imprudência tem a ver com perder. Outro, não deixe que as pessoas imprimam o seu ritmo de decisão. E também não diga: eu fui pressionada a fazer. E mentira, isso estava dentro de você. Você não foi pressionado a coisa nenhuma. Não deixe que as pessoas imprimam o seu ritmo de decisão. Ninguém pode te pressionar a imprimir o seu ritmo de decisão. Outra, pessoa bem-sucedida é uma pessoa equilibrada. Outro, qual o pecado oposto à arrogância? O pecado oposto à arrogância é sentir pena de si. Isso aqui é terrível, isso aqui vem do inferno, tá? O pecado oposto à arrogância é sentir pena de si. Isso vem do inferno. Pode mudar? A proximidade estoura a bolha da admiração. Quando a gente é muito próximo, a proximidade estoura a bolha da admiração. Pode mudar. Não é o seu irmão que não presta. Talvez seja a dificuldade de lidar com o sucesso dele. Isso eu ouço pra caramba. Fulano não presta. Não é isso não, minha irmã. É você que tem dificuldade de lidar com o sucesso do seu irmão. A minha irmã não presta, pastor, minha querida. Olha só. Talvez seja dentro de você a síndrome de Caim, que tenha dificuldade de lidar com o sucesso do seu irmão. Pode mudar.
O olhar da admiração da mãe alimenta a rivalidade entre os irmãos. Eu não tenho solução para isso não, tá? Para isso aqui eu não tenho solução. O olhar de admiração da mãe alimenta a rivalidade entre os irmãos. Eu não tenho o que resolver em relação a isso. Pode mudar. Os que deveriam ser os primeiros a crer, muitas vezes são os primeiros a desencorajar. Os que deveriam ser os primeiros a crer, muitas vezes são os primeiros a desencorajar. Pode mudar. Às vezes, da família saem os melhores amigos e os mais fortes aliados. Preste atenção. O que os irmãos de Jesus, o que o texto fala dos irmãos de Jesus? Os irmãos de Jesus não criam nele. Não é isso que o texto diz? Sai dentre os irmãos de Jesus um chamado Tiago, que assume a igreja. Isso é lindo, porque justamente dos irmãos de Jesus sai o maior aliado, Tiago, um dos irmãos que assume a igreja. Porque às vezes as coisas mudam na família. Os irmãos que não criam dão origem a Tiago, e sobe Tiago e lidera a igreja. Porque as coisas mudam. Você que está me ouvindo nessa noite, que tem um problema familiar, que trouxe um problema familiar, eu quero dizer que Jesus Cristo na sua vida é a certeza de que as coisas podem mudar, as coisas mudam. Creia que os irmãos de Jesus sai do bloco dos irmãos de Jesus, Tiago, a grande prova que as coisas na família podem ser diferentes. É mês da família e nós temos fé que as coisas mudam dentro de casa, que as coisas mudam dentro dos nossos relacionamentos, que as coisas podem mudar, mas isso tem a ver com a gente, isso tem a ver com Deus. Você crê que as coisas podem mudar? Diga amém. As coisas podem mudar. Está ouvindo, Simone? As coisas podem mudar.